Ah, tem medo de cobra. Tenho medo da violência urbana. Eu tenho medo de morrer. Tenho medo de defunto. Eu tenho medo de perder alguém da família. Imagine você em casa, sozinho. Está escuro e o silêncio é total. Você tenta se distrair e então vê um fantasma atrás de você. Seus olhos se arregalam, seu coração dispara e um segundo depois você percebe que são apenas toalhas. O medo é uma reação em cadeia. É desencadeada pelo cérebro, com a função de repassar ao corpo informações que garantam o seu bem e permitam a sua segurança. Resposta natural do nosso organismo é uma reação a uma situação de ameaça ou risco. Então, sempre que nós nos sentimos ameaçados ou em algum tipo de risco, a tendência do nosso organismo é ou atacar ou fugir. Então, a gente envia um monte de adrenalina para o nosso sangue, o batimento cardíaco acelera, e dá toda a sudorese, toda aquela sensação que justamente nos mobiliza a ação, essa ação de ataque ou fuga. É uma reação natural de todo o organismo. Então, o medo, ele é um termômetro, vamos dizer assim, dos problemas, né, dos riscos que a gente pode estar vivendo. E é a percepção que a gente tem da ameaça. No cérebro, mais de 100 bilhões de células nervosas compõem uma poderosa rede que é o ponto de largada para tudo aquilo que sentimos. Os nossos sentimentos, no entanto, se dividem entre ações conscientes e inconscientes. O medo é uma dessas reações inconscientes, ou também denominadas de respostas autônomas. No cérebro, essas respostas são ativadas pelo tálamo, que decide para onde enviar os dados sensoriais recebidos. O córtex interpreta esses dados. O hipocampo contextualiza esse estímulo e a amígdala decodifica essas emoções e o hipotálamo ativa a reação de luta ou fuga. Para exemplificar melhor o medo como um mecanismo de defesa e os efeitos de sua interferência nas nossas ações, fizemos uma experiência. Nela, mostrávamos às pessoas uma caixa preta e pedíamos a quem encontrávamos para colocar uma das mãos dentro dela. E, como imaginávamos, nenhuma das pessoas abordadas se arriscaram. O argumento justificativo da recusa era comum a todos. Não Sentiu medo. dentro, velho, sei lá, deu nojo mesmo. Através dessa pesquisa, pudemos comprovar a excelência do medo como um mecanismo de defesa. Mas como o medo nasce? O impulso do medo provém de uma parte da nossa consciência denominada id. O medo, no entanto, só ganha dados da realidade no superego. Daí, para que ele não ponha nossa vida em risco ou nos prive de prazeres, o ego entra em campo como grande mediador. Ele nasce do id como um impulso, né? Que pode ser um impulso saudável, construtivo na medida que te protege, mas ele pode ser, em função do id, quando ele vem muito fantasioso ou muito sem dados de realidade. E quem vai mediar isso é o superego e o ego. O superego é que vai dar para ele a noção de realidade. Peraí, isso que você está falando não tem muito risco, não tem muito problema você fazer isso. Pode fazer que isso não vai causar nenhum mal a você, né? Ou o superego diz, escuta, isso aqui você não pode fazer não, você não tem preparo para isso aí, porque você vai se dar mal lá na frente. Você está andando a 120 por hora na estrada sem cinto, você vai se dar mal. O mínimo que pode acontecer é você pegar uma multa, fora o que você pode causar para você e para os outros. E o ego vai mediar. Bom, tá bom, eu tenho um desejo de fazer isto,
mas eu sei que tem um risco, mas como é que eu posso administrar isso melhor? Ah, tenho muita vontade de, como eu dei exemplo da asa delta, né? Os pregos vai dizer, não, que você vai se estraçalhar lá embaixo. O ego vai dizer, bom, tá bom, eu continuo com a vontade, então eu vou fazer um curso, né, sei lá, paraquedismo, de asa delta, vou me preparar, vou ter instrutores, e aí quem sabe eu possa fazer isso. Então o ego media, né, o desejo do id e a realidade do superego. Mas de que temos medo? Uma pesquisa do Instituto Americano Gallup descobriu que entre os adolescentes, assuntos universais como guerra, violência, fracasso e o futuro são os que mais amedrontam. São medos universais que acometem qualquer pessoa envolvida no meio social, num ambiente que limita o que pode ou não ser feito, o que é ou não prejudicial. Ele é inato ao ser humano, né? Ou o medo é construído socialmente. É uma outra questão, né? Claro que muito referencial que a gente tem, o nome que a gente vai dando às coisas, ela vai sendo adquirida socialmente. Né? Você vai, por exemplo, a criança ela pode chegar aqui e enfiar o dedo na tomada, ou chega ali na janela e querer pular. Porque ela não tem, não só essa experiência, mas ela não tem esse respaldo, né? Essa compreensão do que significam os riscos, né? De certas atitudes. O que pode ocasionar isso. Então isso dependeu da experiência, isso vai depender, claro que a gente não vai permitir nunca que ela vai experimentar cair na janela para ver se ela morre, ou que ela vai enfiar o dedo na tomada e tomar um choque. Mas o ambiente vai dando este limite, ele vai dando este contorno, ele vai dando esse nível de informação. Olha, isso não pode, isso é perigoso, isso você vai se machucar, né? E isso pode causar um mal-estar para você, você não pode fazer isso porque você pode morrer, né? Ele vai dando isso, e é isso que vai nos norteando. Sentir medo é uma coisa boa, porque estabelece limites responsáveis para a boa manutenção da vida. Porém, apesar dos medos universais, existem os medos específicos, divididos em ansiedade, fobias, pânico e síndromes. Nesses casos, o sistema de defesa acionado pelo medo ultrapassa qualquer limite, levando às doenças crônicas. O motivo dessas doenças podem variar desde traumas da infância ou até mesmo fatos aparentemente irrelevantes do dia a dia. No dia a dia, nós sentimos medo no sentido daquilo que a gente chama de pré-ocupação. Nós muitas vezes nos ocupamos por antecedência com alguma coisa que ainda não aconteceu e que às vezes jamais virá a acontecer. Quando a pessoa às vezes não consegue mais exercer o próprio trabalho, quando a pessoa não consegue mais ter uma vida social, quando a pessoa começa a se restringir, por exemplo, a ficar fechada dentro de casa porque é o único lugar em que ela não sente mais medo, aí, obviamente, ela está precisando de ajuda profissional, sem sombra de dúvida. E aí quando o medo fica patológico, o medo fica doentio. Dentre as principais doenças, temos a ansiedade e as fobias. Nesses estágios, os medos tomam proporções tão avassaladoras que impedem a pessoa de viver uma vida normal. São as doenças psicossomáticas, que são provocadas por distúrbios emocionais. E apesar de sua raiz ser psicológica, os danos também podem ser físicos. O tratamento, no entanto, tem sido reforçado nos últimos anos, devido ao expressivo aumento de casos. Os métodos variam de acompanhamento psicológico até o uso de medicamentos com acompanhamento psiquiátrico. Na psicologia cognitiva, o mais usado é o da dessensibilização. Na psicologia cognitiva se faz um trabalho de dessensibilização, onde você vai com aproximações sucessivas, levando a pessoa a chegar pertinho do elevador e começa a andar junto com ela. Então, dependendo do caso, funciona, né? Mas geralmente existem outros medos envolvidos que devem ser investigados. Mas o trabalho de dessensibilização, que é esse de enfrentar o medo, como você está dizendo, é bastante eficiente, mas que deve ser feito realmente de uma maneira bastante adequada. Do contrário, você pode traumatizar ainda mais o paciente. Né? Então, geralmente qual é o tipo de tratamento, né, para os quadros fóbicos? Quando ele chega porque ele pode também se mesclar com outras situações, né? Por exemplo, a ansiedade geralmente está concomitante a esse quadro. Né? A pessoa começa a entrar num quadro de extrema ansiedade, então ela começa a vislumbrar antecipadamente todas as situações que podem desencadear o medo ou a fobia. Então, às vezes, esse estado de ansiedade precisa ser controlado. Então, às vezes, um tratamento
psiquiátrico, medicamentoso, né, que possa controlar. Quando você está extremamente ansioso, você não consegue nem pensar às vezes, né? Você age quase que impulsivamente, né? Ou refreando certas atitudes, ou se projetando em certas atitudes, até mesmo por desespero, vamos dizer assim. Então, o tratamento medicamentoso pode ajudar muito essa pessoa nesse processo, e o tratamento psicoterapêutico, né? A psicoterapia também é indicada. O atual padrão de vida, que privilegia o instantâneo, é um cooperador dessas doenças somáticas, pois fragiliza os sentimentos das pessoas e fragmenta suas experiências. O que acontece é que a gente vive num mundo onde tudo é muito rápido. A gente quer tudo descartável, micro-ondas, café solúvel, relacionamentos descartáveis, tudo é muito rápido. E isso faz com que as pessoas se sintam muito inseguras. Os relacionamentos acabam sendo muito frágeis. As pessoas acabam tendo muito medo de se vincular às outras. Porque é aquela coisa, eu falo com você via computador. Agora, olho no olho é a coisa mais complicada, eu tenho que me expor, né? Então, isso faz com que as pessoas se fechem no seu próprio mundo e se isolem. Então, isso pode gerar medo de se relacionar, pode gerar medo de se expor e até, por que não dizer, de amar, de se dar, de se entregar no relacionamento. O medo é um mecanismo de preservação. É impossível viver sem ele mediando os nossos desejos com a realidade. Por isso, devemos usar as novas tecnologias ao nosso favor, para quebrar barreiras, blindar nossos sentimentos com experiências plenas e sinceras e fortalecer nossa história com coragem. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. A medida também vale para os nossos medos e tudo aquilo que nos impede de conhecer um novo mundo, um mundo disposto a acolher quem o enfrenta.